A fração e a divisão ela é muito relacionada, justamente porque esse traço de fração ele é representativo também de divisão. Daí vamos aprofundar um pouco mais. Aqui a gente mostra que a fração 1, quer dizer, o número 1, ele pode ser representado como uma fração. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Isso é só exemplos. Porque, por exemplo, o número 5. Esse número 5, ele pode ser representado em forma de fração. Tipo, 5 sobre 1 dá 5. Quando eu pego 5 e divido por 1, dá 5. Outra maneira de representar poderia ser 10 sobre 2. Ó. Se eu pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5. Uma outra maneira de representar o 5 em forma de fração pode ser 20 sobre 4. Então, isso significa dizer que o número, mesmo que ele não seja fracionário, ele pode ser representado em forma de várias frações, certo? Aqui um exemplo. Se dividirmos um quadrado em 4 partes iguais e depois pintar as 4 partes de rosa, qual é a fração da parte pintada? Certo? Qual é a fração da parte pintada? Gente, o que eu quero é a parte pintada, mas o que eu quero é 4. E eu tenho quantos? Então, eu quero a parte pintada, que nesse caso é 4, mas eu tenho nesse caso 4 também, 4 partes no total. Então, nesse caso, a fração da parte pintada vai ser 4 sobre 4. Como a região ela foi toda pintada, dizemos que 4 sobre 4 é o mesmo que 1 inteiro, ou uma unidade, pois 4 sobre 4 é o mesmo que 4 dividido por 4, que dá 1. Bora ver esse caso aqui, esse exemplo. Observando as figuras abaixo, responda. Certo? Temos aqui esta figura, figura 1. Certo? E aqui figura 2. Represente com uma única fração a parte pintada. Temos duas figuras e eu quero representar como uma única fração. Então, a figura 1, como é que vai ser a representação de fração da parte pintada? A figura 1 simplesmente vai ser, eu tenho 4 e eu quero 4 e eu tenho 4, ou seja, a fração é 4 sobre 4, ou seja, um inteiro. A figura 2 também, a figura 2 está nesse mesmo formato, também 4 sobre 4. Daí, como é que vai ser esta representação de uma única fração? Esta representação de uma única fração, eu quero forma fracionária. Eu poderia dizer que a figura 1 é 1 e a figura 2 também é 1. Eu poderia dizer que aqui nós temos dois inteiros, certo? Mas eu quero em forma de fração, e uma fração só, certo? Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 sobre 4 mais 4 sobre 4. Isso aqui eu sei que é 1 e 1, não é? Ou seja, 1 mais 1 é 2, ou seja, uma única fração poderia ser eu pegar 8, que no caso, se eu for contar, olha, eu tenho 8 partes. Eu quero 8, que é o total, assim que eu quero, mas eu só tenho 4 em cada figura, então 8 sobre 4. Ou seja, isso aqui é o que eu quero e esse aqui é o que eu tenho. Eu vou dizer que eu tenho 8. Não tem como eu dizer que tenho 8, porque essas figuras estão separadas. Se essas figuras estivessem juntas, unidas,
Aí eu poderia dizer que tenho 8 partes no total, certo? Mas eu quero 8 porque de fato eu tenho 4 em uma e 4 na outra e eu quero parte pintada, então no caso 8. A fração única da parte pintada das figuras tem outra maneira de ser representada? Se sim, qual é a outra maneira de representação? Sim, ela tem outra maneira de ser representada. E qual seria a outra maneira? A outra maneira de ser representada, ao invés de ser 8 sobre 4, poderia ser 2. É uma outra maneira que não é fracionária, é uma maneira de um número inteiro, certo? Aí, nesse caso, é uma segunda maneira de representar estas duas figuras numa única fração, certo? Ou eu coloco 8 sobre 4, porque o que eu quero é 8, mas eu só tenho 4 em cada uma. Isso é o que acontece, por exemplo, aqui. Olha, aqui nesse caso, eu quero quantos? Eu só quero a parte pintada. Eu tenho a parte pintada nesta e nesta. Mas eu tenho quantas partes divididas, repartidas? Aqui eu não tenho nenhuma. Aqui nesse caso é um inteiro e um inteiro. Nesse caso dá 2 inteiros. Veja esse outro caso. Eu tenho pintado nos 2 círculos separados. Porém, eu quero pintado. Eu tenho quantos pintados no total? Eu tenho 4 pintados. Mas eu tenho um único círculo dividido em 4 partes? Não. Eu tenho 2 círculos, cada círculo dividido em 2 partes. Certo? Ó, 2 círculos, cada círculo dividido em 2 partes. Portanto, é 4, que é o que eu quero, e 2, que é o que eu tenho. Que nesse caso o resultado vai dar 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. E eu percebo que são 2 círculos inteiros. A mesma coisa é aqui. Eu quero pintado. Pintado, 3 nesse, 3 no outro. Pintado é 6. Mas eu tenho 6 no total. Eu teria 6 no total de partes divididas, cortadas, bonitinhas, se fosse um círculo só, mas aí são separados. Eu tenho 3 pedaços em um, 3 pedaços no outro. Nesse caso aqui, eu tenho 3, mas eu quero 6. Como são 2, então nesse caso acaba sendo 6 como numerador e 3 como denominador. Isso acaba sendo 2 inteiro. Então o que é que eu percebo? Eu percebo que o número 2, ele pode ser representado como o próprio 2, pode ser representado como 4 sobre 2, pode ser representado como 6 sobre 3, pode ser representado como 12 sobre 6. Porque ó, aqui são 6 partes no total. O outro também são 6 partes no total. Então, nesse caso, eu quero pintado, é 12. Mas eu tenho 12? Não. Eu tenho 6 em um, 6 em outro. Ok? Pronto. Então, a questão de representação em figuras separadas, quanto mais figuras, mostra que o que eu quero supera o que eu tenho de partes. Certo? Aí, então, a fração que no início a gente diz que o numerador é o que eu quero e o denominador é o que eu tenho, o total. Esse tenho é o total de partes divididas, certo? De divisões, de repartições, ok? De, digamos, cortados em uma figura só, certo? O numerador pode ser mais de um, mas o denominador eu tenho que analisar em grupos, ok? Pronto. Tipo, digamos que, como o exemplo aqui, que aqui falava de meninos e meninas em uma sala, em um grupo, certo? E se fosse
em 2 grupos de 10, cada grupo com 10, e que tivesse por coincidência a mesma quantidade de meninas e de meninos em cada um dos grupos, e eu quiser essa fração do número de meninas, como são 2 grupos, digamos que seja aqui um grupo de 7 meninos e de 3 meninas, aí simplesmente digamos que eu quero a fração aqui das meninas, eu teria que, se for 2 grupos, eu teria que somar a quantidade de meninas, do tipo, pegar o primeiro mais o segundo. Só que os grupos não são de 20 pessoas, os grupos são de 10 pessoas em cada grupo, certo? Aí por isso que o numerador é o que eu quero, mas é justamente o que eu quero no geral. Se for de um grupo, é de um grupo. Se for de 2 grupos, aí eu vou somando tudo, ok?